Então, falando sobre distribuições de probabilidade, há um mundo de questões relacionadas a distribuições de probabilidade que, de uma forma geral, nós podemos dizer que se constitui como um modelo matemático no qual nós vemos o comportamento de uma determinada variável dentro de um determinado conjunto de dados e o valor probabilístico dessa variável dentro de uma curva. Então, as distribuições discretas de probabilidade, elas incluem um repertório amplo de distribuições e em todas elas o que está em questão é uma variável que assume um valor aleatório. Ou seja, diferente do que nós vimos na estatística descritiva, no estudo de probabilidade, de distribuições de probabilidade, nós estamos prevendo o valor que uma variável assume dentro de um determinado conjunto de dados. Então, isso, considerando uma determinada base de dados, é possível, a partir do conhecimento dessa variável que eu estou estudando, seja ela qual for, idade, altura, o fluxo de pessoas para um determinado lugar dentro de uma escala de tempo, o fluxo de aeronaves no aeroporto, o fluxo de navios em um porto, enfim. Todas essas situações, é possível tentar fazer a estimativa de um determinado valor dessa variável aleatória? É possível extrair um valor probabilístico de uma determinada variável? Como ela se comportará como um valor preditivo? Então, são todas essas questões relacionadas ao comportamento dessa variável aleatória como um valor preditivo. E as distribuições de probabilidade são uma forma que a gente tem de entender como isso está coberto dentro de uma curva que, basicamente, essa curva cobre todo o conjunto de resultados possíveis, né? Entre o 0 e 1 do ponto de vista probabilístico. Então, qual é o valor que uma determinada variável aleatória assume dentro dessa curva? Então, olha só para a gente entender como esses dados, de uma maneira inferencial, são pensados dentro dessa lógica. Imaginemos uma fábrica que trabalha com vinhos, uma vinícola, e no momento do invase, dentro desse pequeno lote de 30 garrafas, 22 garrafas são envasadas sem nenhum tipo de intercorrência ou defeito. Um defeito ocorre em 5 oportunidades, 2 defeitos em 2 oportunidades e 3 defeitos em apenas uma oportunidade. Esses são os dados que nós temos descritos a partir da observação direta do que ocorre no invase de vinhos nessa vinícola. Então, os defeitos, eles não ocorrem, ou para não ocorrerem defeitos, eu tenho uma proporção de 22 oportunidades em 30, que dá 0,73. Ou seja, em 73% dos casos, nós não temos nenhum defeito. Nós temos 5 defeitos em 30, que equivale a 17%. 2 defeitos em 30, o que equivale a 7%. E no caso dos 3 defeitos, é uma probabilidade de 1 em 30, ou seja, de 3%. Portanto, desse ponto de vista, agora eu tenho um valor probabilístico para a ocorrência de 0 defeitos, 1, 2 ou 3 defeitos. Então, a partir deste dado conhecido como uma estimativa real,
eu tenho como estabelecer a possibilidade de que em eventos futuros de envase, de que essa mesma probabilidade ela possa se manter, ou de que eu consiga enxergar que o comportamento dessa variável em estudo, ou seja, o defeito no envase, de que vai sendo modulado para mais ou para menos. Então, de uma maneira muito singela, muito simples, a distribuição de probabilidade ela nos permite lançar esse olhar crítico sobre o comportamento dessa variável em estudo dentro dessa perspectiva de valores probabilísticos de ocorrência. Algumas distribuições são muito conhecidas, muito usadas, muito práticas. E uma delas é a distribuição binomial de probabilidade. Ela foi desenvolvida inicialmente por esse matemático holandês, Daniel Bernoulli. Então é muito comum que a distribuição binomial ela também seja referida como distribuição de Bernoulli. E um matemático que faz parte de uma família célebre de outros matemáticos. Se em algum momento você estudou alguma coisa voltada para hidrologia, para hidrodinâmica, certamente já se viu diante de uma contribuição dos Bernoulli para entender essa mecânica dos fluidos. A distribuição binomial, ela tem alguns pressupostos fundamentais. Primeiro, é que o experimento ele deve ser repetido em iguais condições, um número finito de vezes. Segundo, as provas devem ser independentes. Isso significa que o resultado de uma prova não influencia as provas subsequentes, não influencia o resultado das provas subsequentes. O terceiro aspecto é, em cada prova, nós só teremos dois resultados possíveis. Um resultado que nós vamos nominar de sucesso e um outro resultado que nós vamos nominar de insucesso. De uma certa maneira se resgata um conceito que nós vimos lá na introdução à probabilidade, que é de um evento complementar. Então aqui esse é o caso de um evento complementar. Porque tudo aquilo que não for estabelecido com o que eu chamo de sucesso, estará dentro do universo de insucessos. Portanto, trabalharemos com esse conceito de um evento complementar. E o quarto postulado é que no decorrer do experimento, essa probabilidade P do que eu chamarei de sucesso, bem como a probabilidade Q do que será seu complemento, ou seja, o insucesso, isso se mantém constante. Então, a ideia é que nós tenhamos, dentro dessa perspectiva da binomial, a probabilidade de se obter X sucessos em N tentativas, que, repito, serão N tentativas definidas, serão N tentativas finitas. Então, a probabilidade da realização daquilo que nós vamos chamar de sucesso, que será designado pela letra P, implica que esse evento ele contém dentro dele a probabilidade do insucesso. Então, é um evento complementar, no qual que é a ocorrência do evento de interesse, menos P, a minha probabilidade de sucesso, é igual a Q. Ou seja, P é complemento de Q e vice-versa. Então, supondo que se realize a mesma prova N vezes sucessivas e independentes, então, a probabilidade de que um evento se realize Q vezes nas provas é dada por esta função. Esta função, ela não é muito diferente do que nós já tivemos oportunidade de ver, e também no ensino médio você deve ter visto, o que é a fórmula da combinação.
A única diferença é que agora nós introduzimos essa ideia do que será uma probabilidade de sucesso em qualquer uma das tentativas do experimento e a probabilidade do fracasso ou do insucesso. Então, de uma certa maneira, essa primeira parte da fórmula, o número de resultados com exatamente X sucesso em N tentativas, não é algo que foge ao conhecimento de vocês. Essa é uma fórmula da combinação que é acrescida exatamente desta proporcionalidade que se mantém constante entre o que é a probabilidade do sucesso e do seu complemento, que é o insucesso. Então, vamos formular um exemplo para que isso fique bem claro. Vocês sabem muito bem que Gregor Mendel, um religioso que viveu lá no início do século XIX, ele fez experimentos muito interessantes com ervilhas, estudando como determinadas características eram transmitidas geração após geração. Ou seja, as proles, elas traziam uma herança genética dos pais. Esse princípio extraordinário, né, que inclusive mais tarde também com a publicação da A Origem das Espécies do Darwin, e um pouco mais tarde também com os avanços dos estudos sobre os ácidos nucleico e ribonucleico, desoxirribonucleico, nós tivemos oportunidade de ver como esses mecanismos eles são mecanismos associados a genes. Portanto, há uma herança que é transmitida dos pais para os filhos, uma carga genética. Então vamos considerar esse exemplo que dentro de uma distribuição de probabilidade nós estejamos usando essas variedades de ervilhas que expressam a cor verde ou a cor amarela, e nós vamos estudar, no caso, 5 proles obtidas de pais que são portadores dos genes verde e amarelo. Então, olhem só, nós temos esse padrão de combinação que nos diz o seguinte, que o gene do pai 1 expressando o gene verde e o gene do pai 2 expressando verde, nós teremos a cor da vagem da prole, ou seja, os descendentes expressarão cor verde. Isso também se repete, seja na condição de que um dos pais tenha verde e mesmo considerando que o outro pai expresse o gene amarelo. A dominância é do gene que expressa a cor verde, ou seja, uma relação de dominância desse gene. E a única possibilidade que nós temos da expressão do amarelo é de que os dois pais tenham esse gene amarelo, ou seja, aí é o chamado gene recessivo. Portanto, dentro dessa perspectiva, com essas características de genes compatibilizados de acordo com os pais, as proles vão expressar em 3 situações a cor verde, em apenas uma a amarela. Então, olhem só, considerando essas 5 proles que nós vamos obter, nós acompanharemos os resultados da geração dessas 5 proles, com esse perfil de pais que nós acabamos de ver, expressando genes verde e amarelo. A probabilidade de cada uma das proles ter uma vagem verde é de 3 em 4, como acabamos de ver. Ou seja, de 0,75 ou 75%. Portanto, o complemento disso, ou seja, expressar o amarelo, significaria aí 0,25. Então,
Vamos supor que nós desejemos encontrar a probabilidade de que exatamente 3 dessas 5 proles expressem a vagem verde. Esse tipo de procedimento, ele pode se servir da distribuição binomial? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, esse procedimento, ele resulta realmente uma distribuição binomial no qual eu consiga definir os valores de n, de x, de p e de q? Então vamos lá. Para a primeira pergunta, se a binomial, de acordo com os seus pressupostos, suporta esse tipo de teste que nós queremos fazer. Então, o primeiro pressuposto, o número de tentativas é fixo, ou seja, é finito. Eu quero avaliar isso em 5 proles distintas. O segundo, essas 5 tentativas, elas são independentes, ou seja, o surgimento de uma prole não tem nada a ver do cruzamento resultando outra prole. Isso vale para as 5 tentativas. Né? Um resultado não promove nenhum tipo de ruído no outro. Em cada uma dessas 5 tentativas, as categorias de resultado, elas permanecem constantes, ou seja, nós teremos ervilhas expressando vagem verde ou vagem amarela. E exatamente essa probabilidade, né, ela vai permanecer constante, seja para o meu evento de interesse, então vamos imaginar que eu queira que seja cor verde, que será de 0,75, ou seja, eu posso estabelecer que o sucesso, ou seja, ter a cor verde, equivale a 0,75. E o insucesso, que no caso seja o amarelo, será de 0,25. Então, isso nos dá praticamente a resposta desse item B. Então, o N são 5 tentativas, o X é obter 3 proles que expressem verde, ou seja, X será igual a 3. O que eu nomino como sucesso é ter proles de cor verde, portanto, o sucesso nesse caso corresponde a um P de 0,75, e o seu complemento corresponde a 0,25. Então, bem tranquilo. Portanto, o sumário dos dados é esse. N, que são o número de tentativas, corresponde a 5. X, quantas vezes eu desejo que seja expresso um determinado resultado de interesse, a probabilidade de sucesso e a probabilidade do insucesso. Então, jogando isso na fórmula da distribuição binomial, nós vamos ter que a probabilidade de que nós obtenhamos 3 proles de ervilha de cor verde em 5 tentativas equivale a 26,37%. Então percebam que é algo relativamente simples, desde que estejam preenchidos os critérios que definem uma distribuição binomial. O mesmo dá para a gente fazer com algo também muito simples para entender a dinâmica dessa distribuição, que seria operando aí um cara ou coroa, né? um lance de moedas para avaliar se sai cara ou coroa. Então vamos imaginar que nós tenhamos interesse de que lançando 5 vezes uma moeda, em 3 situações nós tenhamos 3 caras. Então 3 caras em 5 provas. Então o N equivale a essas 5 provas. O X é sair 3 caras. E no caso P e o Q, se estabelece pelo conhecimento que nós temos de que no lance de uma moeda que não tenha nenhum tipo de vício, ou seja, a probabilidade de sair cara é a mesma probabilidade de sair coroa, então esse P equivale a meio. E o Q, obviamente, também equivale a meio, porque nós estamos lidando aqui com um complemento. Então, o 1 menos P vai equivaler ao Q, que também é meio. E o resultado disso será
que essa probabilidade de que nós obtenhamos 3 caras em 5 lances de moedas será de 31,25%. Então, é uma maneira bastante simples e singela de fazê-los ver que a distribuição binomial, quando nós temos essas condições satisfeitas, o número de provas finitas, o alvo de nosso interesse estabelecido de um resultado dentro dessas tentativas, e mantidas constantes essas proporções entre o que é o evento de sucesso e o evento de insucesso, então uma distribuição muito interessante. Uma outra distribuição muito interessante foi desenvolvida pelo matemático e físico francês Siméon Denis Poisson. Essa é uma distribuição que ela é bastante aplicável quando nós lidamos com uma determinada escala, que pode ser uma escala de tempo, pode ser também uma escala no nível de estoque, enfim, é uma distribuição, como vamos ver, ela é muito interessante para definir uma variável aleatória, quando eu tenho essa condição de uma escala e, obviamente, também trabalhando com um intervalo. Então, o primeiro pressuposto é exatamente esse: a variável aleatória x é o número de ocorrências de um evento ao longo de algum intervalo que nós, como experimentadores, como pesquisadores, definiremos qual que é. Essas ocorrências elas devem ser aleatórias, portanto, nós não podemos ter nenhum tipo de previsibilidade em relação à variável, senão isso causa ruído no resultado do nosso teste. Também, como na binomial, as ocorrências devem ser independentes umas das outras, e essas ocorrências devem ser uniformemente distribuídas sobre o intervalo em uso, qualquer que ele seja. A distribuição de Poisson, então, ela é baseada na média. É fundamental que nós tenhamos dentro dessa distribuição um valor médio de referência, o que é diferente em relação à binomial. A binomial nós não temos essa referência do que é a média. Aqui nós temos. Bem como não há uma limitação na distribuição de Poisson em relação às tentativas que eu farei para estabelecer esse valor da variável aleatória. E aqui um componente que nós incluímos nessa distribuição de Poisson é uma constante, o logaritmo neperiano, também conhecido como número de Euler, em homenagem ao grande matemático Euler. Diante disso, e baseados naquilo que nós acabamos de ver sobre esses pressupostos fundamentais da distribuição de Poisson, a gente pode perguntar o que os parques da Disney, uma cadeia de fast food, um banco, o controle de tráfego de uma cidade, pode ser também um supermercado, enfim, o que tudo isso tem em comum? Filas. Todos esses lugares que nós acabamos de referir, eles trabalham com filas. Ou seja, as pessoas encontram, quando pretendem utilizar um brinquedo dentro do parque de diversões, ou comprar um lanche, ou fazer um depósito de dinheiro numa agência bancária física, enfim, quantos veículos passam por um semáforo, tudo isso lida com esse ordenamento de uma fila. Ou seja, há uma expectativa de que seja possível estimar quais são as características de fluxo. E aí nós podemos nos servir da ideia da Poisson, da distribuição de Poisson, que dentro de um intervalo isso acaba sendo muito interessante para nós. Sobretudo nesse caso
desses exemplos aí do slide, que seriam estabelecidos em torno de um intervalo de tempo. Ou seja, qual é a expectativa que nós tenhamos a partir de uma média de que o fluxo seja maior ou menor para a ocorrência dessas filas? Ou seja, a distribuição de Poisson, ela pode ser um mecanismo muito interessante para tentar fazer com que nós estimemos se as filas serão maiores ou menores de acordo com um determinado intervalo de tempo. Então imagine essa situação. Um engenheiro de uma determinada empresa recebe uma média de 5 chamadas de atendimento de manutenção por hora. Então isso é uma média conhecida a partir dos dados que nós temos dentro do setor de manutenção dessa empresa. Então, qual é a probabilidade de que em uma hora, selecionada de forma aleatória, sejam recebidas exatamente 3 chamadas? Ou seja, nós temos essa média conhecida, 5 chamadas, e nós queremos saber dentro de uma hora qual é a probabilidade de serem recebidas exatamente 3 chamadas. Então, aplicando isso na fórmula de Poisson, nós teremos que essas 3 chamadas, a partir desse valor médio conhecido, nós teremos que essa probabilidade gira em torno de 14%. Um outro exemplo que nós podemos aplicar, se aplica um intervalo, mas um intervalo do ponto de vista da produção. Ou seja, uma empresa, ela apresenta um problema no processo de embalagem de iogurtes. Então, há uma taxa de 0,2 defeitos por unidade. De novo, esses dados eles são dados a partir de levantamentos obtidos pelo controle de qualidade da empresa. Desta vez, nós queremos 3 respostas. A probabilidade de que uma unidade desse iogurte apresente 0 defeitos, ou seja, eficiência completa dentro da linha, a probabilidade de 1 defeito e a probabilidade de 2 defeitos. Então, a probabilidade de 0 defeitos vai girar em torno de 81, quase 82%. A probabilidade de 1 defeito, cerca de 16%. E a probabilidade de 2 defeitos é num percentual inferior a 2%. Então, essas são as probabilidades de ocorrência isolada de 0 defeitos, 1 defeito e 2 defeitos. Mas e se eu quiser saber qual a probabilidade de eu encontrar no máximo 2 defeitos? Agora, eu simplesmente faço um somatório dessas parciais. Então, a probabilidade de eu encontrar até 2 defeitos vai equivaler aí a cerca de 84%. O que está acima disso, a possibilidade teria até mais defeitos, mas até 2 defeitos seria em torno disso. Um outro exemplo também dentro dessa mesma perspectiva de intervalos de produção. Uma empresa fabrica coolers, que são aquelas ventoinhas utilizadas especialmente nos gabinetes de computadores, e a probabilidade de que um cooler apresente defeito é de 1%. Então, qual a probabilidade de que em uma amostra de 300 coolers nós encontremos exatamente 5 defeituosos? Então, aqui é absolutamente aplicável a distribuição de Poisson. Nós temos um intervalo de interesse e nós podemos obter a média de uma maneira muito simples. Nós temos a probabilidade do que ocorra. Se são exatamente 300 unidades no qual eu tenho esse lote intervalar de interesse, se a probabilidade é de 1%, então nós vamos ter a ocorrência de 3 defeitos dentro desse lote.
E qual que é a probabilidade de ocorrer esses 3 defeitos? É de cerca de 10%. Então, aqui vejam que também é uma distribuição muito prática, muito simples e altamente aplicável nessas condições no qual essas distribuições se aplicam a intervalos. O terceiro exemplo de distribuição de Poisson, que mais ilustrativo e para sedimentar melhor o conceito, se baseia na experiência extraordinária de algumas pessoas de tentar escalar o Monte Everest, que, salvo engano, é a montanha mais alta do planeta, né? Acho que tem mais de 8 quilômetros de altura. Então, segundo o governo do Nepal, que é onde está localizada parte da cadeia do Himalaia, especificamente o Everest, em 20 anos morreram 196 alpinistas tentando fazer essa escalada. Então, a partir disso, vamos fazer 3 perguntas. Qual a média de alpinistas mortos por ano? Aí nós estamos estabelecendo um intervalo temporal. Na letra B, qual a probabilidade de nenhum turista morrer no próximo ano, a partir do conhecimento dessa média intervalar? E no C, qual é a probabilidade de 4 turistas morrerem no próximo ano? Então, na letra A, nós teremos simplesmente a relação entre o número de mortos e o intervalo de tempo de interesse, o que equivale a 196 mortos em 20 anos, o que dá essa média de 9,8 mortos dentro de 2 décadas. Então, na probabilidade de ninguém morrer, é uma probabilidade que é muito remota, a probabilidade de ninguém morrer, né? Isso talvez devesse ser mostrado para os candidatos à escalada antes deles fazerem a escalada. Ou seja, há uma grande chance de que seja uma subida sem retorno. E a probabilidade de 4 morrerem gira em torno aí de 2%. Então, vejam, isso são valores preditivos, são valores probabilísticos, não é? A gente torce para quem esteja empenhado nessa empreitada de assumir essa radical escalada, volte são e salvo e tenha uma experiência extraordinária.